Olá, eu sou o professor Luiz Paulo e irei acompanhá-los neste curso sobre teoria e prática da estatística. Além dos slides e das aulas interativas, será também disponibilizado um e-book. Para esta primeira semana do curso, que terá 2 semanas, o e-book é o Compreendendo Probabilidade e Estatística. Para o primeiro módulo, nós vamos abordar os itens incerteza, população e amostras. A numeração que vocês vão ver é a mesma numeração do livro. Na atividade científica, há 3 procedimentos que são típicos. Ou você quer descrever um sistema, ou você quer controlar um sistema, ou você quer prever aonde esse sistema está indo. Então, muitas vezes você quer descrever como que se formou uma determinada jazida, você quer controlar a carga de uma determinada represa naquela configuração de solo, você quer prever o tempo. Então, dentro da atividade científica em geral, em particular geociências e mais ainda geologia, você lida com essas 3 dimensões. E aí é que entra a incerteza, porque não pode ser só dedutivo, você precisa quantificar. E para quantificar, você precisa fazer medições. E quando você faz medições, você comete erros. Não só, muitas vezes, pela esparsidade dos dados, pela dificuldade, pela impossibilidade. Né? Então, a questão da incerteza, ela está presente na atividade científica. Não existe atividade científica sem incerteza. É claro que você aprende a lidar com isso. Um pequeno exemplo aí, que é medir um comprimento de um besouro, né, uma atividade de curso básico, né, numa escola. Qual é o comprimento? Qual é a melhor descrição que você pode fazer do comprimento desse besouro? Evidentemente, a primeira opção está errada, né? Porque ele tem 0 e 1, está deixando de fora aí uma parte do besouro. 1 e 2 está certo, mas é uma folga aí muito grande. 1,5 e 1,6 poderia ser. Poderia ser, a C poderia ser. A D é 1,54 e 1,56. Olha, se você for observar bem, você poderia dizer que ele tem 1,55, mas você não tem o limite aí da régua, né? Vai até de 1 e 1 milímetro. Então, o que você poderia fazer é exatamente a opção seguinte, entre 1,54 e 1,56. E a última opção também está errada. Vamos agora para a nossa segunda definição, que vem a ser dados. Né? Sem dados, a gente não faz estatística. Os dados são exatamente os valores assumidos pelos atributos relevantes para aquele estudo e são representados através de uma variável matemática. Dois
Exemplos são os dados de porosidade e dados de permeabilidade. São muito importantes na modelagem, né, de um reservatório. Como já vimos, o estudo de um objeto, ou um processo, um sistema, ele se faz através dos seus atributos e dos dados colhidos destes atributos. A questão é que esses dados eles se apresentam em escalas distintas. As 4 escalas mais comuns, mas não são exclusivas, são as 4 muito conhecidas, né? A nominal, que se diz de respeito a categorias, né? Portanto, uma característica mais qualitativa. A ordinal, quando essas categorias aceitam uma determinada ordem. A intervalar, que já no campo quantitativo, por exemplo, comprimento, volume, massa, e a proporcional, que diz respeito a porcentagens, né? Parte por milhão, parte por bilhão, né? Medidas geoquímicas. Né? E muitas vezes no trabalho do geólogo, quando ele está analisando um solo, por exemplo, ele vai estar lidando com essas 4 escalas. E ao usar a estatística, é necessário tomar um certo cuidado para simplesmente não misturar essas escalas e tratá-las como se fosse uma coisa só. É possível você passar de uma escala para outra, como veremos a seguir, mas tomando certos cuidados. Temos aqui vários exemplos. Primeiro, você tem uma sequência de cores e é usual para fazer uma quantificação, uma análise estatística, simplesmente converter essas cores numa série numérica e tratar aquelas categorias agora como números. Então você tinha algo que sequer tinha uma ordem e você atribui de uma hora para outra uma estrutura intervalar. A maneira correta de proceder é usar variáveis auxiliares, variáveis dummy, né? Como a gente está mostrando aí, aonde ao amarelo você agora vai associar 100, o verde 010, o vermelho 001. Bom, se você tivesse mais cores, né, tantas variáveis quanto cores, porque dessa maneira você vai poder tratar quantitativamente, mas sem introduzir uma ordem e mesmo uma estrutura intervalar. No segundo exemplo, você tem uma escala qualitativa, né, mas é ordinal, ou seja, você tem uma ordem. Se a diferença de estado emocional não for significativo entre um estado e outro, você até poderia fazer uma sequência, né, numérica, onde você também respeita ali uma ordem, né? Você tem uma escala que foi muito utilizada na psicologia, né, a escala de Likert, onde você já responde numericamente. Né? Se apenas estabelece, olha, muito insatisfeito é o menor valor, muito satisfeito o maior valor. Vocês já devem ter, muitas vezes, respondido, né, a questionários de avaliação dessa maneira. Se realmente não houver uma diferença
entre as categorias, né, se ela, o acréscimo de uma categoria para outra é mais uniforme, é aceitável. Senão, é necessário você ajustar numericamente para dar uma ênfase diferente, né, de uma categoria para a outra, se for o caso. Então, nós vimos dois exemplos passando do qualitativo para o quantitativo. Agora, vamos fazer o oposto, né? O que a gente chama de codificação simbólica. Você tem uma grande quantidade de valores, por exemplo, número de acidentes por fim de semana em uma estrada, e você quer agora criar categorias, porque a interpretação humana, ela necessita de agregação. Se eu tiver uma massa muito grande de valores, ela não consegue interpretar. Então, você poderia estabelecer intervalos, é o princípio até do histograma, né, da obtenção do histograma, e a esses intervalos você poderia associar uma categoria ordinal, né? Então, a faixa de 0 a 5 seria normal, e assim por diante. Outra forma de codificação simbólica, a partir de um conjunto de valores contínuos, é a transformação da indicatriz. Arbitre um limiar e atribua o valor 0 a todos os valores abaixo do limiar e o valor 1 a todos os valores iguais ou acima. Aplique esta regra para um limiar igual a 5 com os dados do exemplo 1.2. Depois nós vamos trabalhar com essa regra trocando o 0 com 1, ou seja, vai ficar 1 para igual ou abaixo e 0 acima. É uma questão do foco acima, né, de um limiar ou o foco abaixo do limiar. Essa transformação da indicatriz, ela é muito importante dentro da geoestatística, porque ela deu origem a um método de krigagem e de simulação, como nós veremos aí na segunda parte do curso, né, que vai ser focado na geoestatística. Na planilha Excel, vocês veem cálculos da função da indicatriz para diferentes limiares, 0, 5, 10, 15, 21. Sendo que aqui a gente está usando esse foco acima do limiar. Ou seja, quando é acima do limiar, a indicatriz dá 1, quando for abaixo dá 0. E posteriormente nós vamos inverter esse foco. Então, por exemplo, para a coluna A, que dá um número de acidentes, o número de acidentes 2 é maior que 0, então a função indicatriz vai dar 1. A função utilizada do Excel é o if. A2 representa o valor na posição correspondente, né? Que a primeira posição é o cabeçalho. Então, a A2 corresponde a 2 acidentes. Se for menor que 0, vai receber o valor 0. Se for maior que 0, vai receber o valor 1, que é o que aconteceu. E assim por diante. Para esse limiar 0, todos os valores, né, estão acima de 0. Então recebe o valor 1. Depois, para o valor 5, já em alguns casos,
vai receber o valor 0 e os demais vão receber o valor 1. E assim por diante até lá o valor 21, que está acima, é um limiar que está acima de todos os valores observados. Então, é uma coluna só com zeros. Nessa planilha, a gente já está colocando o foco acima do limiar. Ou seja, a gente vai contabilizar quando estiver acima do limiar. Mesma coluna, né, de acidentes. Então, agora a indicatriz do 0 é todo mundo 1, porque todos estão acima de 0. Já para o limiar 5, nós já temos alguns valores para acidentes que estão abaixo de 5, vão receber 0, então, e aqueles que estão iguais a 5 ou maiores vão receber 1. A soma, né, da coluna está dizendo quantas ocorrências de acidentes estão acima ou igual a 0. Então, na primeira coluna, são 13 ocorrências, né, acima ou igual a 0, ou seja, 13 fins de semana com algum acidente. Depois, acima ou igual a 5, acima ou igual a 10, acima ou igual a 15, acima ou igual a 21. Você pode também usar aqui a planilha para também calcular os intervalos, né? Então, isso aí também dá um método, né, de construção de histograma, né, que é o cálculo das frequências, né? Entre 0 e 5, aonde está fechado em 0, né, ou seja, o extremo esquerdo do intervalo é incluído, o extremo direito do intervalo não está incluído. E você faz a diferença, né, do valor da esquerda menos o valor da direita, que no caso aí é 3. E assim sucessivamente. Vamos passar agora a definição de informação, que é toda medida ou gráfico obtida a partir dos dados. Do ponto de vista estatístico, a informação é de natureza descritiva ou exploratória, não configurando um modelo. Isso é muito importante porque se vê frequentemente os meios leigos tomando o histograma, um diagrama, né, de pizza, né, como se costuma dizer, como sendo já um conhecimento, né, uma inferência sobre aquela população. Quando essa fase ela é ainda uma fase exploratória, uma fase descritiva. Ela ajuda a compor hipóteses de trabalho preliminares, mas não é ainda um conhecimento, uma inferência estatística. Para isso, a gente vai precisar introduzir o conceito de probabilidade, de variável aleatória, os resultados, né, os grandes teoremas, né, da estatística, que poderão configurar um conhecimento. Tanto o gráfico de colunas como o diagrama de pizza, né, como se conhece popularmente, podem ser obtidos no Excel a partir daquela opção insert, né, se tiver em inglês, ou inserir, e o
Aí tem um ícone para coluna e tem o ícone para pizza. Então, você selecionando, você vai entrar aonde estão os seus dados, né? No caso aí está nas colunas A e B, até a linha 4, né? E ele automaticamente gera os gráficos. Os gráficos podem ser melhorados, você pode editar, botar título, enfim, legendas, você pode fazer uma produção em cima desse gráfico, dependendo do objetivo. Uma última observação é que o gráfico de colunas é para variáveis inteiras, e é por isso que as colunas estão separadas uma da outra, né? Já no histograma, como você está trabalhando com variável contínua, as colunas são justapostas. Uma aplicação interessante do gráfico de colunas é o gráfico de Pareto, onde você ordena as categorias pela frequência decrescentemente, ou seja, das categorias mais frequentes para as menos frequentes. Dessa observação que vem aquela regra aí que é vulgarmente conhecida como 80-20, né? Ou seja, 20% das categorias são responsáveis por 80% das ocorrências. Mas o gráfico de Pareto, na verdade, ele oferece uma série de outros resultados, né? Como a curva de Pareto, que pode ser usada em estudos prospectivos relativos a descobertas, por exemplo, de novas jazidas ou de novos reservatórios petrolíferos, né, dentro de um campo, e que essa regra mais ou menos é observada. Então, se você conseguir ajustar os parâmetros da curva de Pareto, você teria uma maneira de prever a descoberta, né, de outros reservatórios dentro daquele campo com dimensão cada vez menor. O Excel permite você obter o gráfico de Pareto. Então você vai na opção Data, né, lá no menu lá de opções, e dentro de Data tem o Data Analysis, ou análise de dados. Essa funcionalidade precisa ser instalada, é o add-in, né? Então você precisa acrescentar o Data Analysis, ele tem várias outras coisas além dessa que a gente está vendo. Em seguida, você precisa fornecer para ele quais são os intervalos que você vai considerar, né? Que é os bins, né? os intervalos. E a frequência observada em cada intervalo. Você vê que aí as frequências estão aleatórias, né? Às vezes é 1, 3, aí depois volta para 1, tem 0, ou seja. A opção do Pareto já ordena pelos intervalos por ordem decrescente. E aí você tem opções do gráfico, você pode fazer um gráfico de colunas, agora ordenado decrescentemente, ou fazer já a curva de Pareto, né? Aí ela é uma poligonal porque são poucas colunas. Se você tiver muitas colunas, ela já vai estar mais suavizada. Uma questão que surge naturalmente para os utilizadores, né, tanto do gráfico de colunas como histograma, é como você subdivide. Então, no caso do histograma, você tem regras práticas, você tem até uma fórmula, mas eu gosto muito dessa regra prática que eu extraí de um livro de controle estatístico de qualidade.
sobre o número de categorias que você vai. E esses intervalos devem ser iguais, né? Senão você pode distorcer, você não pode botar um intervalo, digamos que fosse tamanho, né? Então, num você vai aqui, vamos contar quantas árvores de 0 a 5 metros. Depois eu ponho de 5 a 20 metros. Depois eu ponho de 20 a 25. Quer dizer, não pode fazer assim. Até o próprio nome de histograma, que é um neologismo, né? A ideia é de igual medida igual. Né? Está aí explicado aí no texto. Então, essa tabela dá uma orientação de como você deve, quantos subintervalos você deve criar para fazer o seu histograma. É uma regra empírica, prática. Vamos mostrar agora a construção do histograma com os recursos do Excel. Nós vamos usar de novo, entrar no Data, né, e depois o Data Analysis. Só que antes de entrar com o comando para o histograma, a gente precisa contar as ocorrências nos intervalos. E aí a gente usa lá a função da indicatriz, né, que nós já apresentamos anteriormente. Então ele permite calcular as ocorrências, né, em cada intervalo, como está lançado aí. Aí de posse, né, dos intervalos, a gente só precisa botar um limite, né, que ele começa em 0, e o último extremo de um intervalo é o primeiro valor do próximo intervalo. E as frequências. Aí com essa informação, a gente entra lá no Data Analysis e escolhe o histograma, e a gente obtém esse gráfico que aí está, que pode ser editado, né, colocar legenda, enfim, todas aquelas, digamos, elementos gráficos, né, que realçam o gráfico. Outra forma de avaliar a frequência é a frequência relativa. Pode estar expressa em notação decimal ou percentual. A notação percentual muitas vezes leva a equívocos, né? Porque o analista pode muitas vezes achar que em cada 100 tentativas vai se repetir aquela frequência, o que não corresponde à verdade. Né? Frequência percentual é apenas uma maneira de expressar a mesma informação que a frequência relativa. Uma extensão do gráfico de colunas é a tabela de contingência, que permite você avaliar duas ou mais variáveis no mesmo conjunto. Nós vamos ver aqui mais o caso bidimensional, que inclusive vai nos ajudar a entender mais tarde o conceito de vetor aleatório. A tabela de contingência também vai nos ajudar a entender a ideia de condicionamento, né? Densidade condicional. Então é um tópico bastante importante, apesar de relativamente simples de entender. O caso n-dimensional
que corresponde aí à realidade, né, da análise de dados em geologia, ele conta com algumas plataformas que permitem você fazer investigações nesse tipo de estrutura, né, que chama-se de OLAP. Nós não vamos ver isso aqui, mas só deixando aí alguns ganchos, né, ao longo do curso, de ferramentas que podem ser úteis no trabalho futuro de vocês. Aqui na planilha Excel, vocês veem como construir tabelas de contingência a partir de um arquivo de valores, né? Aqui no caso são 3 colunas, mas podiam ter várias colunas. E a opção do Excel é o Insert Pivot Table. Então nela você vai selecionar as pares de colunas, né? Porque a tabela de contingências a gente sempre vai ficar com dupla entrada. E ele calcula já, né, para a tabela de contingência, os percentuais correspondentes a cada entrada. Você pode fazer essas porcentagens por coluna, pode fazer por linha, né, e faz o total também. Para a gente consolidar a compreensão, né, da quantidade de informações que a tabela de contingência pode oferecer, temos aqui uma tabela e são 3 perguntas. Primeira pergunta: qual a proporção de carros que apresentam defeito sobre o total de carros fabricados? Aqui tem que tomar cuidado para não contar 2 vezes o mesmo carro. No item B, dentre os carros que apresentam defeitos no motor, qual a proporção de carros que apresentam defeito na pintura? Então veja que agora aqui a frequência é calculada sobre uma parcial e não sobre a total. E no item C, qual a frequência absoluta esperada de carros com defeito no motor e pintura aprovada? Então aqui você tem que se basear nos valores totais e manter a mesma proporção dos valores totais em cada coluna da tabela. Então, no item A, você tem que excluir aqueles carros que têm a pintura e o motor defeituoso, porque senão eles vão ser contados 2 vezes. E, então você tem que retirar 10 daquele total e fazer a razão sobre o total de carros produzidos. É um valor fictício aí, né? Em uma fábrica poderia ter esse quadro. No item B, você tem que fazer a proporção em relação aos que têm defeito no motor, né? Então vai ficar 10 sobre 50. E o item C é um conceito interessante aí, que é o conceito da frequência esperada. A frequência esperada você vai observar no total e reproduzi-la em cada coluna. Então 40 sobre 60, para você manter essa proporção, sendo o total 50, por acaso é igual, é 20 sobre 30. Tá? Então a frequência esperada ela é sempre calculada em termos do total. Aqui nesse exercício a gente viu
trabalhando em coluna, mas também poderia trabalhar por linha. Um cuidado que sempre deve ser tomado é que nessa fase exploratória a gente ainda não tem um modelo, sendo que o objetivo da inferência estatística é a obtenção de um modelo. Todo modelo, por melhor que seja, ele tem uma incerteza associada a ele, né? Desejável que seja a menor possível. E essa incerteza pode trazer consequências indesejáveis, né, que é o risco. Ou seja, todo modelo tem um risco. E a análise de risco é exatamente a quantificação desse risco. Por exemplo, você num campo de petróleo, aonde você vai furar os poços de recuperação, os poços produtores. Então, há um risco, uma operação muito cara, né? E há um risco de que aquela escolha não tenha sido a mais indicada. Continuando a definição aí dos elementos básicos, né, da estatística, nós temos a definição de população, de amostra e de amostragem, que são críticas para o processo de construção de um modelo, né? Um processo inferencial na estatística. No caso da geologia, e em particular a questão da geologia do petróleo, a população pode variar dependendo da escala do estudo que está sendo feita, né? A população pode ser um campo que já tenha sido delimitado, pode ser toda uma região onde ainda se quer delimitar alguns campos de petróleo. As amostras, elas podem ser oriundas de diversos processos de levantamento, né? A sísmica é um levantamento, os testemunhos, né, de poços é outra fonte de levantamento, e assim por diante. O que ocorre é que nada se parecem com aquelas condições ideais que a inferência estatística enuncia, né, para uma amostragem, um processo de amostragem, que deve ser probabilístico, ou seja, você deve evitar uma indução, né, evitar uma preferência no seu processo de amostragem. Nada menos atendido no caso das pesquisas de natureza geológica, porque muitas vezes a questão da preferência ela é orientada por outros fatores, um tipo de solo, um tipo de morfologia, assim por diante. Então, nesse aspecto, a validade de uma amostragem na área das geociências muitas vezes vai ser validada a posteriori, né? E você deixar a validação dela pela comparação dos resultados obtidos. Além do desafio que é se delimitar uma população, definir um processo crível de amostragem,
uma coisa importantíssima é você definir que tipo de problema você tem, se é um problema experimental ou se é um problema observacional. O problema experimental, você busca controlar algumas condições e procura determinar a relação entre essas controles, né, que você fez e os resultados obtidos. Já no problema observacional, é o contrário, você tenta interferir o mínimo no problema que você está tentando analisar e procura ver qual é a relação que existe entre alguns atributos e os resultados que você está observando. Ambos os problemas são muito difíceis, mas os problemas observacionais são os mais difíceis. É a questão de porque muitas vezes no problema observacional você tem fatores ocultos que levam você a conclusões equivocadas, né? Já nos problemas experimentais também você pode estar controlando alguns fatores, mas sem perceber está intervindo em outros fatores que podem ser os mais relevantes, né? Então, aqui no exercício, você tem algumas situações, tanto para definição, né, de população, como no exercício seguinte, a definição se é experimental ou observacional, né? Então, para a população, o resultado prevê o resultado da eleição para presidente da República no Brasil, né? A famosa pesquisa eleitoral. Então, a população são os eleitores, e nem todo mundo é eleitor, né? O menor de idade abaixo de determinada idade não pode votar, né? Alguém que está fora da sua condição mental também não pode votar. Alguém que tenha sido perdido a cidadania, né? Por exemplo, um estrangeiro que tinha cidadania e perdeu a cidadania não pode mais votar, né? Então são todos eleitores. Aí você tem o seguinte, que é a opinião em relação ao uso de armas por civis após uma campanha de desarmamento. Então, aí houve uma condição controlada, ou seja, houve uma campanha e você quer ver o efeito dessa campanha. Então, passou a ser um problema experimental. Se fosse sem ter feito campanha nenhuma, eu quero saber a opinião da população sobre a questão de desarmamento, mas você não fez nenhuma campanha, tá? Tem uma discussão, gente falando a favor, gente falando contra, gente não falando nada. Aí seria simplesmente observacional. Prever a quantidade de minério em um projeto de mineração. Então, ao você avaliar, né, uma jazida, você não interviu na produção, né, na geração daquela energia. Então, se você está pensando na geração, né, os processos que levaram à formação daquela jazida, será um projeto, um estudo observacional, né? Agora, se você já tiver uma estratégia, como é que você vai desmontar os blocos, aí você já vai entrar no terreno da experimentação. Então, vocês veem que às vezes é sutil, dependendo do que você está, como está observando, como você está intervindo, né? Muda tudo, né? Seja um problema observacional ou experimental, para poder fazer inferência sobre
os aspectos desses problemas, você precisa obter dados, né, como a gente já comentou. E a coleta de dados, ela pode ser probabilística e não probabilística. Evidentemente, os métodos da inferência estatística foram feitos para as amostragens probabilísticas. E também, na sua versão assim mais clássica, mais tradicional, só baseados na frequência, não baseados na distribuição espacial. Então, a amostragem que leva em consideração, além da distribuição de valores, também a posição, é uma coisa relativamente nova. Né? Novo, que eu quero dizer, não é desse ano. Digamos, de 30, 40 anos para cá. Né? E principalmente com a geoestatística, por exemplo. Mas não só com a geoestatística, existem outras técnicas de estatística espacial também que são importantes. Eu dou um exemplo aí também de como você gerar uma amostra aleatória no Excel. Você, de novo, usa o Data Analysis, né, a opção Sampling, né, que é a amostragem. Aí é a amostragem aleatória simples. Né? Muitas vezes a gente consegue fazer uma amostragem aleatória estratificada, né? Quando você faz quadrates, né, por exemplo, e aí você vai amostrar dentro dos quadrates. E também há outro tipo de amostragem probabilística que também é utilizado aí nas geociências, é a amostragem sistemática. E você tem os métodos, né, não probabilísticos também, que a gente vai comentar. Bom, nessa altura aqui do curso, a população é finita e discreta. Tá? Isso depois vai ser expandido. Mas já permite a gente tratar de dois aspectos que serão importantes mais adiante. Um é a questão da reposição. Em geral, nos problemas que a gente vai tratar, apesar de você estar retirando uma amostra da população, essa retirada não tem um impacto maior sobre os resultados, que é diferente no caso de uma população finita, né? De uma grandeza não muito, pode ser os estudantes num colégio, né? Então, você retirar alguns estudantes para fazer uma avaliação, isso pode estar causando uma diferença no resultado. Então, você tem a amostragem com reposição e sem reposição. E a outra é a questão da ordem. Então, dependendo do que se está avaliando, a ordem de retirada não tem importância. Isso nem sempre é o caso em situações mais amplas, né? Principalmente no caso aí da geologia. A ordem, por exemplo, em que as faces se apresentam num testemunho é importante e deve ser levada em conta. A questão da aleatoriedade, né, que está tratada aí nessa definição, ela é uma hipótese de trabalho também na estatística aplicada às geociências ou à geologia. Ou seja, são
tantos fatores assim, ocultos e não ocultos, que interferem na retirada de uma amostra, que você trata aquilo como se fosse uma experiência repetida, que você vai tirar outra amostra em outro lugar, você não pode retirar a mesma amostra no mesmo lugar, né? A não ser em situações, dependendo do material, né? Você está pedindo o componente de um líquido, né? Um poço, por exemplo, em diversas épocas do ano, é a mesma posição, é o mesmo poço, mas o material que está sendo colhido não é exatamente o mesmo. Ele foi retirado no verão, foi retirado no inverno, foi retirado no outono, assim por diante. Então essa questão, ela é fácil você tratar do ponto de vista teórico, né? Mas você já faz algumas aproximações quando considera que aquela amostra foi retirada aleatoriamente e que o fato dela ter sido retirada não vai afetar a característica da população. Embora em populações finitas, pequenas, por exemplo, um baralho, você sortear uma carta já vai mudar as chances, dependendo do tipo de aposta, do próximos sorteios e assim por diante, né? Aliás, a capacidade de memorização é uma característica desejável, né, num bom jogador de cartas, né? As dificuldades na aleatoriedade da amostragem, que é um princípio fundamental, né, para toda a teoria de inferência, ela não ocorre só na questão aí das geociências. Mesmo em problemas mais típicos aí da estatística, por exemplo, a pesquisa de opinião, você não tem como fazer uma amostragem probabilística numa pesquisa de opinião. Ela seria extremamente cara e até mesmo inviável. O que você faz é a abordagem por cotas, né? Abordagem por cotas, e a seleção dos entrevistados em cada cota é feita em pontos de trânsito intenso, de tráfego intenso. Mas vai depender, né, da disponibilidade de entrevistados e da ação honesta, né, do entrevistador. Ele sai com uma missão que é entrevistar um número de pessoas com determinadas características etárias, e local, aparência, enfim, gênero, e vai montar, né, seus resultados a partir dessas entrevistas. Então, a mesma situação acontece na geociências, aonde muitas vezes, por causa do terreno, o que seria uma amostragem sistemática já pode ter sido obstaculizada por um acidente de terreno, por um impedimento geográfico, né? Propriedade particular que não autoriza aquele trabalho, e assim por diante. Então,
há algumas técnicas que são utilizadas para não comprometer a aleatoriedade, né, entre aspas, do procedimento. É muito comum um levantamento geoquímico, por exemplo, à medida que algumas leituras apresentam valores assim de interesse, que se refaça, né, não no mesmo local, porque é impossível, mas nas proximidades, você saia daquele grid, né, daquela coisa sistemática, para um cluster de sondagens. E uma maneira de compensar isso é você montar um grid sobre aquela região e considerar dentro de cada célula, né, daquele grid o número de observações que porventura estejam ali dentro e penalizar aquele valor pelo recíproco do número de elementos que estão dentro daquela célula. Tá? Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade é você não considerar essas amostras extras, você considerar só a amostra do grid regular. Também é outra possibilidade. E há a da crigagem, que nós vamos ver mais adiante, que cria uma ponderação também, mas que não é simplesmente pela quantidade de observações. Então vamos à última definição dessa aula, que é a unidade amostral. Unidade amostral é a menor parte de uma população que você vai usar para levantar os dados de interesse para o seu projeto. Por exemplo, no censo, a unidade amostral é o domicílio. Então, por isso, o censo não levanta a população de rua. Existe um outro procedimento para a população de rua. No caso da geologia, essa unidade amostral pode variar enormemente. Pode ser uma amostra de solo, né, uma porção retirada com uma pá própria para isso, colocada dentro de um recipiente, que vai ser depois enviado para análise. Pode ser o testemunho, né, de um poço de petróleo, alguma coisa de centenas de metros, né? E assim por diante. Pode ser um pixel numa imagem. Então, a unidade amostral é aquele componente onde você vai fazer a medida e que vai constituir, né, o acervo da tua amostra.